Estamos aqui hoje nos estúdios da Escola Superior do Ministério Público, recebendo o nosso amigo, o nosso parceiro aqui da escola, parceiro do Ministério Público, o professor Diego Falec. Gostaria muito, professor, de, em primeiro lugar, agradecer a aceitação do nosso convite de pronto. O senhor que está sempre conosco aqui, um dos maiores especialistas do Brasil, se não o maior especialista em negociação, em autocomposição. Estamos aqui para encerrar, professor, as nossas atividades relacionadas à celebração do Dia Internacional do Meio Ambiente. Nós fizemos aí, durante essa semana, algumas pílulas. O que são essas pílulas que espero que todos tenham gostado, que tenham nos acompanhado? São alguns temas focados diretamente à atuação do promotor. Falamos sobre segurança hídrica, falamos sobre incêndios, sobre saneamento, e esses temas, professor, foram escolhidos de forma proposital. E por quê? Porque são temas relacionados não só à atuação direta do promotor de justiça no seu dia a dia, mas também são relacionados às mudanças climáticas e às emergências climáticas, que recentemente aqui no Ministério Público nós tivemos aí uma resolução, a 1815, de 3 de março de 2024, que traz um projeto especial para o Ministério Público voltado às emergências climáticas e voltado também ao atendimento às vítimas, aos atingidos dos desastres em geral. E hoje nós vamos falar aqui, vamos debater, discutir com o professor Falec sobre a atuação pós-desastre voltada aos atingidos e aos familiares desses desastres. O professor Falec, ele tem grande experiência, né, em vários desastres e também relacionados nesses desastres, os desastres, podemos até chamar de socioambientais. Muito obrigada, professor Diego. É uma honra tê-lo aqui conosco, especialmente nessa semana, e para debater esse tema tão importante para o Ministério Público. Nós, né, que temos a função de negociar na área ambiental em prol de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e no intuito sempre de atender os anseios sociais quando a gente está debatendo um tema tão importante como esse dos desastres. Muito obrigada. Além desse tema principal hoje dos desastres, nós queremos fazer uma observação relacionada à questão ambiental, professor. E por quê? Porque, como eu disse agora há pouco, nós estamos voltados às emergências climáticas, às mudanças climáticas, que devem ser enfrentadas e combatidas no dia a dia da nossa atuação. Mesmo temas, muitas vezes, que nós entendemos aí, ou não entendemos como relacionados, como eu disse agora há pouco, o tema dos resíduos, por exemplo, está intimamente relacionado com a questão das mudanças climáticas. O tema do saneamento. E hoje nós vamos ouvir aqui o senhor conversar conosco aí sobre essa questão do pós-desastre, professor. Pois não, o senhor poderia começar aí falando para nós sobre o pós-desastre? Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. É um prazer estar aqui, é uma honra. Obrigado pelas palavras gentis. É um prazer estar aqui no Ministério Público, que tem atuado aí, inclusive em conjunto, há muito tempo nessas questões. Quando a gente pensa na questão das famílias, né, um tema que vem à tona é a indenização, é dinheiro. A gente sabe que tem sofrimento humano, que tem perdas, às vezes perda da casa, da propriedade, mortes, mas no fundo a questão da indenização é importante para a pessoa se reerguer, para a pessoa seguir a vida. Então é um dos temas que mais vem à tona nesses momentos. E aí, acho que a primeira coisa, primeiro ponto, né, é uma questão privada, né? Acho que a empresa tem que indenizar as vítimas com base na responsabilidade civil. Mas é muito difícil que isso aconteça sem que os casos judicializem. É muito difícil indenizar. Num contexto de crise, né, de catástrofe, você tem uma emoção, uma comoção muito grande. Você tem muita desconfiança, né? A empresa que causou um dano tem uma desconfiança, um medo aí de que ela vai agir de uma maneira oportunística. Você cria uma dificuldade, você tem
mídia, você tem parentes próximos, advogados, você cria... Então, nesse caso, as negociações de indenização são muito difíceis, né? E a gente tem que separar entre as empresas que, nesse contexto, querem fazer a coisa certa e as que não querem. Quando a empresa, a companhia, o causador, vamos dizer assim, quer fazer a coisa certa, aí a gente tem um caminho, né, para ajudá-los, né? Como é que você lida com essa raiva, com essa desconfiança, com esse medo mesmo, né, das famílias que fazem que muitos casos possam judicializar? Você tem que criar uma estratégia, um programa que seja confiável, que as pessoas confiem, que elas entrem, que elas sintam que não vão ser enganadas ou maltratadas, ou que quem chora mais ganha mais, e que tenha valores dignos, vamos dizer assim, né? Que tenha valores justos e dignos. Então você tem que criar um programa. O que é confiável? Aí você começa a pensar os atributos de um programa confiável. É um programa transparente, que você sabe as regras. É um programa que tem critérios objetivos, que valem para todo mundo. Todo mundo, não importa se é filho de alguém, todo mundo vai receber a mesma coisa. É um programa que tem legitimidade. E aí entra o papel das instituições de justiça e muito do Ministério Público. A presença do Ministério Público traz muita legitimidade, como em todos esses grandes casos, TAM, Air France, Mariana, Brumadinho, Maceió e vários outros, você tem a presença do Ministério Público negociando os critérios, né, de indenização, monitorando o andamento dos programas. Isso faz com que as pessoas confiem, né? Então, a legitimidade, a participação do Ministério Público traz bastante legitimidade. Esses critérios objetivos, eles não são ciência atômica. A gente tem decisões no tribunal, parâmetros de dano moral, parâmetros para tudo que já aconteceu no Brasil, a gente tem parâmetro. E parâmetro de mercado também, quanto vale a terra naquela região, quanto vale uma casa, quanto vale... Você tem muitos parâmetros. Então, essa parte de você negociar e parametrizar não é e não deveria ser um grande problema. E em muitos casos não é. A gente consegue chegar em fórmulas. Você tem que ter, nesses programas, o seu programa extrajudicial, a sua Câmara, ela é baseada no judiciário, né? O que o judiciário faria? Mas você não pode exigir o mesmo padrão de prova, você não pode exigir a mesma burocracia. Então você tem que criar fórmulas mais simplificadas de comprovação, de elegibilidade. Você não pode exigir muito documento, a gente sabe que tem um alto grau de informalidade no Brasil, as vítimas não têm documento, pescadores não têm prova, então você tem que buscar, e aí em conjunto, né, nessa negociação, nessa mesa de consenso com as instituições de justiça e os indenizadores, construir esse programa, simplificando e facilitando a vida das pessoas, né? Um ponto, acho que é muito importante, que acho que no nosso modelo, e só para dizer, né, a gente é muito inspirado nos modelos internacionais, acho que o caso do 11 de setembro foi um grande exemplo para a gente, mas o que a gente faz no Brasil tem muito mais empatia, né? Se vocês assistiram aquele filme Quanto Vale, tem lá uma questão de eles serem muito duros com os parâmetros. A gente trabalha muito a questão do que a gente chama na academia de justiça procedimental. As pessoas têm que ser ouvidas, você tem que ter você não pode colocar advogado com advogado para resolver. Trazer as famílias, ouvi-las, entender a história delas, deixá-las ventilar, ajudar elas a caminharem por esse processo. Então, o uso de mediação, ou como a gente chama também, facilitação, você ter uma equipe treinada para ajudar as famílias a vir, a entender o processo, a trazer os documentos, a resolver os conflitos, né, sempre surgem, né, e para facilitar, é muito valioso, né? Então você tem que investir na questão da justiça procedimental, né? Então, assim, quando você tem uma situação dessa, você fala, eu vou organizar um processo com eficiência, né? Como eu falei, não precisa exigir documentos, com justiça procedimental, com legitimidade, com
critérios de monitoramento de decisões de justiça do Ministério Público, com a participação do Ministério Público, com um processo organizado, aí você consegue lidar com essas indenizações de uma maneira muito mais eficiente. Se você deixar isso para negociação individual, se você vai judicializar uma grande porcentagem. Então, essa é um pouco a ideia, né? A gente tem casos de muito sucesso no Brasil, casos que nos trouxeram muitos aprendizados, mas esse é um pouco do DNA, né, da estratégia, vamos dizer assim. E me diz uma coisa, Diego, aproveitando aí a sua fala, nesse primeiro momento, digamos, o pós-desastre, né, esses atingidos, seus familiares, ocorre aí um conflito de sentimentos, de emoções, de dificuldades, de não só dessas pessoas lidarem com o geral, mas como o geral lidarem com essas pessoas, né? Tanto que você colocou aí essa desconfiança, um dos fatores principais, né? A questão do pertencimento do pescador que você falou, né? E nós podemos, por analogia, né, nessa formação complexa de entidades privadas, entidades públicas, trazer isso para a área pública. Por exemplo, você entende que esses requisitos de legitimação são os mesmos se nós colocarmos ali o poder público e não uma empresa privada? De uma forma mais difusa e estrutural e não segmentada de cada caso? Assim, eu acho que você tem uma excelente pergunta, né? Eu acho que você tem, quando você tem uma tragédia dessa, existem alguns casos e modelos que a empresa ela tenta se esconder um pouco atrás de alguma instituição pública ou vai construir um veículo para fazer as indenizações. Curiosamente, a experiência prova que quando a empresa tem uma participação, porque é ela que causou, isso tende a ir muito bem. Então, eu acho que a questão se você pensar do ponto de vista até de uma empresa, uma organização, eu vou passar um dinheiro, um fundo para um órgão público e o problema não é mais meu. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas isso não acaba não dando tão certo. E o próprio órgão público acaba assumindo uma série de ônus, né, né, de fazer a justiça, né, que às vezes acaba sendo... acaba não funcionando. Então, assim, eu acho que assim, o que é difícil, eu acho, às vezes, em alguns casos, as instituições de justiça separarem. Assim, a empresa causou um desastre ambiental, causou um dano, pode ter culpa, a gente tem que olhar, tem que punir, tem que achar a pessoa. Enfim, tem que tratar todos os outros temas, o dano coletivo, né, os direitos difusos, mas na questão da indenização, se a empresa se comprometer a fazer isso, a pagar assim, assim, assado, deve haver uma colaboração. Você pode, entre aspas, demonizar em todas as frentes. Em nome das famílias, tem que respirar fundo, fazer um acordo, e você dizer assim, a empresa não pode vir à frente, tem que ser um interposto. Eu acho que é melhor fazer isso de uma maneira mediada. Né? Quando a gente, juntos com o Ministério Público, na época eu era do Ministério da Justiça, né? A gente tratando do acidente da TAM, a gente criou a Câmara da TAM, negociamos os critérios, os parâmetros, os mediadores eram validados pelo nosso grupo, né, de Ministério Público, Defensoria, Secretaria de Direito Econômico, mas era uma relação direta dos advogados da TAM e das seguradoras com as famílias, mediada pelos nossos mediadores, né? Que até não pela gente, pela própria instituição, porque você não vai ficar botando recurso público para trabalhar em nome disso. O meu ponto as instituições de justiça podem e devem participar, mas de uma maneira estruturada, inteligente, e não servindo de escudo ou pegando para si o problema, né? É mais, está falando do TAC, né? As pessoas não gostam do termo de ajustamento de conduta, porque falam, poxa, eu não estou me negando a pagar, eu não tenho conduta para... Você faz lá um termo de compromisso, né? Você cria os combinados e as penalidades para se não cumprir os combinados.
que é um conceito que eles chamam, até na escola de governo de Harvard tem um estudo que o professor chama Malcolm Sparrow, ele fala do Problem Solving Regulation. Você faz um acordo, a empresa ela não tinha por lei que se obrigar a um monte de coisa, mas ela se obriga e aí as autoridades monitoram e cumprem. Então, é um pouco da minha ideia, assim. Eu acho que logo após uma tragédia, né, você tem uma série de medidas remediais que têm que ser tomadas, né, em caso de acidentes fatais, toda a questão do funeral, tem às vezes uma assistência financeira imediata, às vezes você tem uma zona de autossalvamento que tem que ser criada, você tem uma série de medidas que a atuação das autoridades, inclusive para ajudar, assim, eu vi alguns exemplos até nos Estados Unidos de catástrofes que as autoridades evacuaram todos os hotéis em volta para ajudar a atender as famílias, né? Então, eu acho que tem muita coisa que as autoridades podem fazer. O que eu não acho que elas deveriam fazer é assumir ou virar um interposto, ou se colocar e assumir o custo e o ônus disso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, sim. E o que eu estou pensando aqui também, no caso dos desastres naturais, esse protocolo, esse DNA, essa metodologia, nós podemos utilizar com o Estado também? Poderíamos, assim, eu acho que uma das coisas a gente pensa em alguns casos, né? A primeira, sendo bem pragmático, né? A primeira pergunta que você tem que fazer é quem vai indenizar? Qual é a fonte de indenização, né? E o Estado tem, eu não sei se até tem exemplos, mas eu nunca vi o Estado ir lá e pôr a mão no bolso, né, para indenizar. Você tem, por exemplo, o caso da Boate Kiss, o caso do Batomush, né, 80 e pouco. Você tem uma responsabilidade do Estado, ou pelo menos uma discussão, né, porque liberou o barco, porque deixou ter a licença da boate, sem ter lá os requisitos, mas o Estado não compareceu. E aí, sem uma fonte de indenização, o que você poderia fazer? Eu pensei em alguns desses problemas. Você pode até construir, por exemplo, no caso de São Sebastião, onde vai ser explorado, um fundo privado de doações. E aí você vai ter uma metodologia semelhante à que a gente usa nos programas de indenização para criar um critério, receber as pessoas, entender a situação delas e alocar esse dinheiro. Então, eu acho que você pode utilizar essa metodologia. Eu fico pensando, você precisa ter dinheiro, né? Você precisa ter fundos. O professor o senhor falou muito da legitimidade, né? E a gente vê que o pós-desastre, né, no meio do caos, até mesmo a sociedade civil organizada, ela tem uma dificuldade, né, de contribuir, né, nesse trabalho de reorganizar, né, o Estado pós-catástrofe e captar essas pessoas no sentido de promover essa tranquilidade e ser o interlocutor das pessoas atingidas junto aos órgãos, à empresa, como, né, uma outra entidade que pudesse aí ser representativa dessa população atingida. E aí minha pergunta né, como que nós, do Ministério Público, temos que temos essa função, né, de atender a sociedade, a gente pode identificar todos esses atores, organizados ou não, e de uma maneira cooperativa, trazê-los para identificar e trazer, né, junto aí, se for o poder público, né, ou uma empresa privada responsável, para sentar e a partir dessa identificação, dessa cooperação e desse fomento ao fortalecimento da população atingida, conseguir fazer com que os órgãos responsáveis deem a resposta adequada. Só para complementar o que a doutora Tatiana falou, professor, talvez pensássemos de forma geral na reparação, e essa reparação, um dos focos, a indenização, né?
e a reorganização do território. Pensando nessa reparação, como que nós podemos, então, reorganizar esse território, no primeiro momento, buscando essa reparação em todos os seus aspectos, e num desses itens da reparação, a indenização, né? Mais ou menos isso, né? Sim. Como até a gente tinha conversado, né, doutor Fernando, a minha visão é muito da indenização, que é onde eu entro, né? Assim, mas buscando responder, eu acho que cada caso tem um contexto. Eu acho que tem casos em que você tem uma associação de famílias muito bem organizada, você tem uma mobilização, e é muito fácil você entender as demandas, né? Você tem algumas lideranças que surgem, e é muito fácil. E tem casos em que essa liderança não tem legitimidade, normalmente você tem um pouquinho de desconfiança, até oportunismo. Enfim, a gente teve casos, assim, dando um exemplo, no caso da TAM, foi maravilhoso, assim, as famílias criaram uma associação, super organizados, se encontram até hoje, todo ano, incrível, assim, incrível a união deles e a facilidade como eles encaminhavam as demandas e tal. No caso da Air France, a gente teve uma desconfiança, e aí teve que ir família por família, tentar um esforço muito mais difícil de convocar todo mundo e agregar. Eu acho que cada caso é um caso, e acho que tem que tentar, acho que as convocações de reuniões coletivas, acho que o Ministério Público tem bastante tecnologia nisso, assim, uma coisa que é feita de uma maneira muito bacana. O que eu acho, assim, que eu vejo às vezes um problema, eu acho que você tem que ter uma abordagem holística, entender da população quais são as dores, quais são os temas, e aí a partir daí você vê o que mais está no entorno além da indenização. Acho que esse levantamento pode ser feito. Eu tenho, na prática, assim, às vezes tem uma tendência a você utilizar assessorias técnicas que vão conversar com as famílias, e a minha preocupação em vendo isso é escalar o conflito, né? A gente tem que tomar cuidado. Às vezes, algumas dessas assessorias que são engajadas, elas não têm uma vocação consensual. Elas têm uma vocação de luta pelo direito. E isso causa uma entropia muito grande no processo, né? Então, não sou contra engajar a assessoria, mas ela tem que ser bem orientada sobre qual é o objetivo que o Ministério Público tem ao engajar essa assessoria, né? Porque é aquela história, assim, você tem, por exemplo, um caso que você vai dizer, tem uma indenização colocada na mesa com base nos critérios que o STJ daria hoje, vamos dizer assim. E a pessoa vai dizer, não, você não deve aceitar isso, a gente acha que o direito dos desastres deveria dar um outro nível de danos morais e um outro tipo de divisão de danos morais, dependendo da vulnerabilidade ou de que minoria. Uma tese interessante, mas até essa tese vingar, se é que vai vingar, são 20, 30 anos que você coloca uma família na penúria, né? Então, é uma briga entre melhorar o direito ou aplicar o direito atual, né? Então, isso é um ponto que eu acho que tem que ter um equilíbrio e não se pode suprimir a autonomia da vontade das partes porque eles são vulneráveis. Isso, eu vou cuidar vou ser paternalista e vou enfiar essa turma numa briga decenal. Eu não acho que é um bom jeito, minha opinião, não é um bom jeito de lidar com o problema. Você tem que dar a autonomia das vontades, deixar os advogados também atuarem, uma força que às vezes o pessoal fala mal dos advogados, que às vezes mas eles são uma força e muitas vezes eles ajudam muito, né, a trazer soluções para o problema. Então, assim, é um pouco ter uma atuação que deixa essas forças trabalharem, acho que mapear, entender, direcionar. Eu sei também que o Ministério Público
precisa de várias assessorias, né, para fazer os estudos, entender. Tem que tomar cuidado se essas assessorias não vão inflamar um pouco mais, né? Tem que ser... tem uma empresa de tal setor, poluidora... Tem uma outra briga com ela, mas em nome das famílias, vamos limpar a área e vamos com uma energia consensual, né? É um pouco do que eu tenho. É muito importante isso que o senhor falou, professor, na questão aí da, digamos, cultura de consolidação dos direitos, né? Porque esse não é o momento, como o senhor falou, de nós discutirmos isso, de nós colocarmos à mesa. Então, isso é importante também para nós, promotores de justiça, pensarmos que naquele momento nós temos que buscar o melhor para aqueles atingidos de forma imediata. Essa discussão vai ser posterior, se houver espaço. Mas naquele momento, o que nós vamos buscar, por exemplo, de uma moradia, de um atendimento imediato, psicossocial, é o que nós podemos naquele momento, de uma forma consensual. E tirar um pouco, talvez, afastar um pouco, e nós precisamos nos capacitar e nos preparar para isso, nós promotores de justiça, essa cultura da conflituosidade, né? Porque é o que o senhor falou, aquela família vai estar ali. 1, 2, 3 anos, né? E enquanto isso nós estamos discutindo judicialmente, ou mesmo numa mesa de negociação, mas com parâmetros diferentes do atendimento imediato, da prestação imediata de um socorro, muitas vezes, que pode não vir. E que nós, no Ministério Público, temos que nos atentar para isso, né? Aquele momento imediato. E vamos desenvolvendo, numa mesa de negociação, com os vários atores, essas situações concretas, né? Eu diria que em termos de estratégia de negociação, às vezes, e não é só o Ministério Público, às vezes você forma um grupo de autoridades juntos, né, até do Executivo e defensorias, talvez é saber parar. Que eu acho que o Ministério Público, as instituições de justiça podem conseguir ganhos para as famílias que o direito ainda não garante, por exemplo... em rompimento de barragem, você tem lá a indenização, o terreno, vamos presumir que todos os terrenos têm tal metragem. Se tem metragem menor, não importa, vai pagar um mínimo lá de, sei lá, de 100 metros, não sei. O tribunal não condenaria isso porque precisaria provar o tamanho do terreno, mas numa negociação você conseguiu uma vantagem para as vítimas. Eu lembro que no caso da TAM, em 2007, né, a união homoafetiva ainda não era reconhecida nos tribunais. A gente colocou, aqui nesse programa de indenização, vamos reconhecer a união homoafetiva. Então você vai galgando negocialmente várias questões que talvez o tribunal não condenaria naquele momento. Mas você tem que saber parar. Se você quer lá, 50 tipos de dano moral, num valor... Cara, não vai conseguir isso num acordo. Ou a gente, por exemplo, você pegar... Isso aconteceu, né? Assessorias técnicas utilizaram o caso lá do furacão Katrina como parâmetro para o Brasil, né? Então, lá, a casa de um americano médio tem 2 videogames, não sei quantas TVs, não é a realidade, né? Então, você traz aquele parâmetro e diz, eu quero esse parâmetro. Puxou muito, né? É uma mesa de negociação. Dá para as autoridades conseguirem avançar coisas muito bacanas. E como a gente falou, né? Quando as autoridades legitimam um programa, elas acabam ajudando a empresa. Porque ajuda a atrair as pessoas, reduzir custos de litígio e resolver o problema. Então, em troca dessa legitimidade, você tem uma moeda de negócio melhor aqui, melhor ali. Então é um ganha-ganha. Mas a gente tem que saber construir esse ganha-ganha. Se exagerar muito, se quiser lutar por coisas muito ousadas, aí você vai ficar brigando, né? Então, achar o caminho do meio. Opções criativas de resolução do conflito que não necessariamente sejam exclusivamente monetárias, né? Até em se tratando de indenizações, né? Não, eu estou falando assim, não se resume a um valor único e um valor
pretensamente alto, pretensamente baixo para uma das partes, mas que a partir da comunhão de várias opções ali colocadas, forma de pagamento, né, imediato, outros tipos de assistência que sejam interessantes a todas as partes envolvidas a assinatura daquele acordo. Professor, é um prazer muito grande estar com o senhor aqui na Escola Superior do Ministério Público, já partindo para o encerramento, senão, como eu disse agora há pouco, na nossa antessala, ficaremos o dia inteiro aqui ouvindo, discutindo, um assunto muito importante para nós, muito interessante e ainda, para nós, novo a nossa forma de atuação, né? Nós ainda temos que desconstruir bastante para começarmos a construir nessa área. Então, nós queremos agradecer muito a presença do senhor. Com certeza, teremos muitas outras oportunidades de tê-lo conosco, né? E se o senhor puder fazer umas considerações finais aí, nós agradecemos muito. Primeiro, eu agradecer de novo, né? É um prazer e uma honra estar aqui. O Ministério Público tem tido uma atuação pioneira há quase 2 décadas aqui, enfrentando essas questões, sempre aberto aí à inovação, sempre se envolvendo, estudando e participando aí de maneira colaborativa de vários processos. É um prazer estar aqui junto, pensando, discutindo, analisando, né, o que aconteceu e pensando maneiras de a gente lidar melhor com isso no futuro. Então, puxa, é uma honra, um prazer, estou sempre à disposição aqui da casa. Obrigado, professor. Doutora Tatiana. Muito obrigada, professor. Então, nós encerramos aqui esse bate-papo com o professor Falec. Em breve teremos aí um outro convidado também muito especial, como o professor Falec, que trará para nós, professor, um caso concreto, recente, para nós discutirmos aí esse atendimento à vítima. Eu sei que as vítimas e seus familiares, né? E eu sei que muitos podem estar estranhando, né? Na Semana do Meio Ambiente, nós falarmos aí nessa questão do pós-desastre socioambiental, mas isso é um tema, como eu disse no início, aliado à questão das emergências climáticas, diretamente afeto ao promotor de justiça ambiental. E aí eu queria até fazer aqui, se a doutora Tatiana me permite, né, uma ampliação disso, que não é só o promotor ambiental que vai ter que ter uma atuação diferenciada nesses momentos, mas o promotor de habitação, o promotor do idoso, o promotor da infância, que são áreas reflexas que todos esses promotores, essa atuação do Ministério Público, serão atingidos com esse pós-desastre. Porque nós temos aí a questão do idoso depois, que tem que ter um tratamento diferenciado, a questão da criança, do adolescente, né? Então, espero aí que todos tenham gostado dessa primeira fala e teremos uma outra fala de um caso concreto. Muito obrigado, professor. Obrigado, doutora Tatiana. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou o Tenente Coronel Araújo Monteiro, coordenador estadual adjunto de Proteção e Defesa Civil. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre um caso prático, especificamente o nosso caso de São Sebastião, o desastre ocorrido de 18 para 19 de fevereiro do ano passado. E está aqui comigo a Major Tatiana, do nosso Departamento de Proteção e Defesa Civil. Por favor, Tatiana. Olá, muito prazer. É um prazer poder trazer um pouquinho dessa experiência. Atualmente estou lá à frente da Divisão de Obras e Aparelhamento. Nós vamos dividir um pouquinho do que nós aprendemos e que estamos ainda em implementação de novidades. A Major Tatiana pediu para que ela conversasse aqui com a gente, porque teve uma grande atuação também na coordenação, né, Tatiana, das questões de recursos despendidos lá para os municípios do Litoral Norte como um todo, afetados nesse grande evento. Mas a nossa ideia aqui é falar um pouco sobre as ações que foram realizadas por ocasião do desastre. Mesmo antes do desastre, a gente já estava se preparando aqui, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, em trabalho aqui junto com a Defesa Civil Nacional, o CEMADEM, as Defesas Civis Municipais, especificamente as do Litoral Norte, e nos preparamos, fizemos reuniões, né, na quinta, na sexta, alertando sobre o desastre. Mas o que a gente esperava, né, de alguns limites de chuva para aquele período,
realmente veio muito além, né? Um dado que é histórico, o registro ali de mais de 680 milímetros de chuva em 12 horas, é um registro realmente que não tinha sido, que não havia ainda acontecido aqui no estado de São Paulo. Infelizmente, resultou em vítimas, né? Foram 64 vítimas fatais em São Sebastião e uma vítima em Ubatuba. E já na madrugada de sábado para domingo, além de ter equipes da Defesa Civil Municipal, quando nos informaram da grandiosidade do desastre, até a gente deslocar para nossos efetivos, já na madrugada, já de manhãzinho eu já estava por lá, e depois o secretário de coordenador estadual de Defesa Civil, Coronel Engel, o nosso governador e toda a equipe, todo o governo, né, o governador do estado, Tarcísio, transferiu o gabinete dele para o município de São Sebastião naquele período. Então foi um esforço não só da Defesa Civil Estadual, mas de todas as secretarias do estado. E depois, quando verificamos a grandiosidade do evento, com a atuação também da Defesa Civil Nacional, de órgãos também federais atuando em apoio ao município. A atuação nos desastres, né, por lei, né, ela ocorre inicialmente por atuação do município. Então a Defesa Civil Municipal ela é o órgão competente para dar o primeiro atendimento, fazer as orientações, as ações emergenciais naquele momento. E quando a resposta que ela tem que ser dada suplementa a sua capacidade, aí sim ela aciona a Defesa Civil Estadual, aí nós vamos acionar nossos meios aqui da Defesa Civil Estadual, de outros órgãos, outras secretarias, e assim por diante a Defesa Civil Federal. E o que tínhamos de grande adversidade, até um complicador nesse desastre? São Sebastião ele é um município que tem uma extensão de pouco mais de 120 quilômetros de extensão. E é cortado exclusivamente por uma rodovia, que é a rodovia Rio Santos, uma rodovia com uma pista muito sinuosa, com aclives e declives, e esses vários trechos da rodovia estavam ali cobertos, né, foram impedidos ali do trânsito de veículos. Então, as áreas, a gente chama de área quente, né, dos desastres, especificamente lá em alguns pontos da costa sul de São Sebastião, nós não tínhamos acesso e só conseguimos acessar de aeronave ou de barcos. Então, esse foi um grande complicador para nós, para a gente, primeiro, socorrer as vítimas, prestar o apoio às pessoas que necessitavam e também levar, né, suplementos, medicamentos e depois também até para fazer o translado dos corpos que estavam, que foram vitimados ali nos bairros ali de São Sebastião. Então isso nos complicou muito e desde então nós acionamos várias aeronaves da Polícia Militar, aeronaves do Exército, tinha uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal, da Marinha, enfim, uma série de aeronaves atuando em conjunto para fazer esse primeiro apoio, esse primeiro socorro. E eu participei efetivamente todos os dias de atuação nessa emergência e eu ficava na coordenação de todas as ações junto ao gabinete de crise, coordenando todos os esforços, inclusive e-mails, doações que chegavam para o município, que gera uma demanda muito grande para a gente também. Você tem que coordenar as doações, porque às vezes tem pessoas que querem doar, mas querem que você, por exemplo, vá buscar, quer ajudar, mas você tem que buscar a pessoa, tem que prestar todo o auxílio para aquela pessoa. Então, uma das ações nossas, né, que a gente tem por operação na Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, é quando você vai reforçar, vai apoiar um órgão, você tem que realmente ser um apoio e não ser um ônus a mais para aquele município, para aquele órgão que está precisando de um apoio, como nós mandamos aqui no estado de São Paulo, apoios para Brumadinho, quando aconteceu lá em Minas Gerais, enviamos também apoio para a Turquia, né, no terremoto da Turquia, e você tem que ir com tudo que você precisa, desde fogão, alimentação, abrigo, tudo que você precisa para não gerar nenhum ônus para aquele órgão que já tem uma demanda, para aquele município, né, aquele estado que já tem uma demanda grande. Então esse é um grande complicador, até para você, falando, por exemplo, na questão das doações, para você saber o que você precisa, o que está precisando, para onde destinar e como receber esse material. Porque se você não trabalha adequadamente com as doações,
essa doação pode virar um futuro desastre para você fazer essa gestão, se for um recebimento inadequado. E, infelizmente, a gente tem empresas, todo mundo quer doar. Eu cito um exemplo, não vou citar a empresa aqui, mas a empresa que queria doar, eu me lembro aí, um caminhão de material para, salvo engano, que eu me lembro, para limpeza de unha ou de pele, coisa assim. E aí você, o que você faz com um caminhão de líquido para limpeza de pele, salvo engano, era para limpeza de pele ou de unha, coisa assim. Num desastre, que você precisa de água, você precisa de alimentos, você precisa de roupa, você precisa de remédios, né? Outras questões. Então, infelizmente, a gente tem aproveitadores que às vezes quer justificar a doação, uma doação emergencial, até para a questão até de imposto depois de ter essa justificação, e às vezes gera também um ônus, a gente tem que ter essa cautela em não receber esse tipo de material. E entre outras complicações de transporte, logística, levar, buscar, tudo isso gera uma demanda, e eu coordenava esse recebimento junto com o secretário de Planejamento do município, entre outros órgãos que nos auxiliavam no recebimento de doações. Depois eu pedi até para a Major Tatiana nos falar um pouco sobre outra questão de doações de recurso, né? Esse é um avanço que a gente aprendeu, estamos crescendo, né? A gente tem que... Esse é uma das realidades que acontece às vezes com as defesas civis, de você crescer nas grandes adversidades, você aprender e poder tirar frutos depois de melhorias, de aperfeiçoamento de melhorias nos grandes eventos climáticos que, infelizmente, o nosso país, que é um país subtropical, a nossa região aqui do estado de São Paulo, estamos numa região, principalmente aqui na costa leste, é uma região muito acidentada, você tem muitas encostas, infelizmente ali com muita residência em áreas de encosta, e isso gera realmente um risco para essas pessoas que estão residindo em áreas de risco, algumas regiões de encosta ou próximas vezes de rio, que é o que nós temos bastante aqui também no estado de São Paulo, no Brasil como um todo e outras regiões do mundo também. Infelizmente, os eventos severos estão cada vez mais rotineiros no mundo, né? Não é uma particularidade só nossa aqui, mas no mundo como um todo. Então, ali foi um grande aprendizado para a Defesa Civil do Estado, em coordenar essas ações, principalmente de socorro, né? Transportando as pessoas em aeronaves, transportando parto aconteceu em aeronave, de pessoas de grávidas que estavam sendo socorridas, transporte também por barco, né? Ali foi essa grande diferencial dessa ação, que todas as ações nossas de transporte, de socorro, de levar equipes para o atendimento, para a atuação na área quente, né? Para procurar pessoas, faziam tudo isso por barco e por aeronave. Para você ter uma ideia, do acidente que aconteceu de sábado para domingo, nós fomos conseguir liberar as vias, né, com maquinário sendo empregados somente na quarta-feira, com máquinas. Nós tínhamos um trecho ali na Baleia, né, a gente chama do bairro da Baleia, que tinha cerca de 700 metros de terra, um volume alto de terra, impedindo que não se via o asfalto. Então era maquinário dos dois lados, e só na quarta-feira que as duas máquinas foram se encontrar, e aí sim a gente conseguiu permitir o transporte em toda a faixa ali litorânea da rodovia Rio Santos, que corta São Sebastião. Mas mesmo assim, o transporte naquela condição de pare e siga, né? Porque você conseguia trafegar, mas uma montanha de terra, de lama de cada lado. E isso também corria risco caso você tivesse ainda previsão de chuva. Então ainda foram dias complicados até que se tivessem realmente, e com outros pontos ainda no pare e siga, para se facilitar todo o transporte e fazer o socorro, as emergências dessas pessoas. E depois de todas as pessoas alocadas em abrigos, né, emergenciais, que foram escolas, igrejas da região, aí sim nós começamos um próximo passo nosso, que depois de feita ação emergencial de socorro às vítimas e transporte até de corpos, né, infelizmente, aí sim nós passamos para a atuação especialmente destinada às pessoas que passaram a ficar desalojadas, né, desabrigadas realmente por ocasião do desastre. Então nós alocamos as pessoas em 21 pousadas, né, num trabalho muito forte aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, um trabalho junto a empresas para que obtivesse recurso, isso sem recurso do Estado, para que pudesse, através desse recurso de doação de empresas, locar 21 pousadas que pudessem receber
com café da manhã, almoço e jantar as pessoas que ficaram desabrigadas por conta aí do desastre. Então, e aí, a partir daí, a gente liberar as escolas que estavam sendo utilizadas, já com quase 15 dias sem aula para as crianças, e a gente poder liberar, limpar as escolas e a partir de então voltar às aulas normalmente aí para as crianças. Então fizemos esse trabalho e eu liderei pessoalmente para essa ação, eu deixei o gabinete de crise e liderei pessoalmente essa ação. Foram 2 dias de trabalhos ininterruptos fazendo a movimentação dessas pessoas para as pousadas. E vejo que é todo um complicador, não é tão simples você pegar pessoas e levar para uma pousada, porque você precisa levar a pessoa, levar o seu animal, que também necessita. Então você tem pousadas que recebem pet, tem pousadas que não. Então tudo isso você tem que ter preocupação. Às vezes tem famílias grandes, né, que você tem que alocar toda aquela família. Tinha uma família lá de mais de 10 pessoas, você tentar ajustar, adequar aquelas pessoas para ficarem todas numa pousada só. A preocupação das pessoas que às vezes estavam em um abrigo e ela residia, a criança estuda na escola que é outro abrigo, então você alocar essa pessoa que estava num abrigo, mas o ideal para ela seria ficar em outra pousada, em outro bairro. Tudo isso foi um complicador que levamos 2 dias aí para remover todas essas pessoas com os seus pertences que elas conseguiram salvar para esses novos locais e levar uma dignidade com higiene, com limpeza, com alimentação, onde elas permaneceram por um período. E até que então, numa ação inovadora, isso foi uma grande ação de atuação do nosso governador, junto com o secretário de Habitação, com o nosso secretário de Defesa Civil, Coronel Engo, para construir as casas de passagem. Casas temporárias, para que as pessoas, aquelas que não tinham como retornar para o seu abrigo, para a sua casa, continuavam, às vezes, estar em condição de risco, tinha casas que não foram liberadas, e ela não tinha, às vezes, uma casa de parente para poder se abrigar. E aí, então, tivemos que fazer essa construção, que foi uma construção em tempo recorde de construir uma casa simples, um abrigo simples, mas que atendia ali com dignidade essas pessoas, até que então, finalizando agora em fevereiro de 2024, as 704 unidades entregues pelo governador do estado, os apartamentos com linha branca, com mobília, com toda a condição de dignidade para as pessoas que estavam em áreas de risco e poderem se abrigar e voltar a sua vida à normalidade. E não só essa, como outras ações, as ações de obras de contenção realizadas ali, algumas por nós, né, para nosso departamento de obras ali da Defesa Civil, a divisão de obras, hoje liderada aqui pela Major Tatiana, com obras também com o Batalhão de Engenharia do Exército, que nos ajudou bastante, DR, né, liderada aí pela secretária Natália Rezende, o Departamento de Estradas e Rodagem, com um esforço muito grande também para poder liberar as vias ali, com viaturas, com maquinários, caminhões, e poder deixar ali em condição de segurança o tráfego nas rodovias, em toda a extensão ali do município de São Sebastião. Então é isso que eu me lembro exatamente, até essas ações da gente poder, desde o atendimento inicial, fazer todo o transporte dessas pessoas, remoção de pessoas feridas para outros hospitais, né, que não só ali na região de São Sebastião, depois de São Sebastião para Caraguatatuba, que tem um hospital regional, depois algumas pessoas com ferimentos mais complexos para São Paulo ou para São José dos Campos. Essa é uma das preocupações. O recebimento de doação de remédios também. Essa é uma ação também muito importante para você levar um atendimento adequado para as pessoas vitimadas aí que necessitavam. Por favor, Major Tatiana, que você falar aí algumas ações voltadas também para a resposta da sua divisão, né? Sim, acho que o senhor contextualizou tudo muito bem, né, demonstrando a importância da união de todos os setores do poder público, né? Então, a gente fala em defesa civil, nós não falamos só na atuação nossa, lá especificamente da defesa civil, né? Nós começamos a verificar a necessidade do serviço de saúde muito forte, do própria presença do Poder Judiciário, do Ministério Público, porque são tantas as ações que envolvem um momento de desapropriação. Nós tivemos problemas, inclusive, com o sobrepreço de águas, de produtos de primeira necessidade. Então, como o coronel disse, as estradas ficaram impedidas. Então, nós tínhamos doações, mas como fazer essas doações chegarem
no tempo certo, né? Então a gente costuma dizer que o relógio do gestor ele tem alguns ponteiros a mais. Então não adianta a política pública ela ser só pensada, ela precisa acontecer naquele momento. Então nós tivemos ali o início das ações, nós estávamos ainda sem o decreto de início de orçamentário. Então, isso também teve um trabalho muito forte da Secretaria de Fazenda, de Planejamento. Nós tínhamos a necessidade de celebrar convênios com alguns municípios que foram atingidos, e muitas vezes, na celebração de convênios, encontramos algum óbice como o município está com um CRMC vencido, com alguma certidão negativa de débitos aqui não pode ser emitida. Então, tudo isso também está sendo uma inovação para nós. Nós estamos aí criando o nosso Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil justamente para vencer esse óbice e poder fazer com que, numa próxima necessidade, né, que lógico que a gente deseja que nunca mais aconteça nessa magnitude, mas nós sabemos que as necessidades acontecem diante dos eventos extremos e que a gente esteja cada vez mais preparado, né? Hoje lá em São Sebastião nós temos as sirenes, que são indicadores para as pessoas do momento de sair. Nós já temos o poder público pensando um abrigo, pensando uma destinação dessas pessoas numa eventualidade. Então, infelizmente, nós não conseguimos vencer os eventos extremos, né? A natureza não pode ser vencida em hipótese nenhuma, mas nós podemos, enquanto gestores, nos unir e preparar um terreno para poder atuar de forma profícua, né, Coronel? Acho que esse fica o aprendizado. É isso aí. A Major Tatiana falou de um ponto importante, que é a nossa ação da Defesa Civil em coordenação junto com os demais órgãos do sistema estadual, né? Temos a coordenadoria estadual, mas o sistema estadual envolve todas as secretarias que nos apoiam, né? Cada uma na sua Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Fazenda. Então, cada órgão apoia, liderados aí pela nossa coordenadoria estadual de Proteção e Defesa Civil, nas ações emergenciais. E o fato esse que acontece também nos municípios, aí sim, você tem interligação de vários órgãos, né, atuando nessa emergência. Esse foi um exemplo muito positivo da gente mostrar a integração, a participação e até a liderança da nossa Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, com apoio de outros órgãos, presença do Ministério Público lá, do Judiciário, Tribunal de Contas, em vários órgãos, né, e até de esfera federal, nos apoiando nessa emergência. E, por fim, a gente fechar com as melhorias, né, como dissemos já de algumas obras, desde das unidades habitacionais, obras de contenção, de rodovias. Também buscamos outras melhorias, como você já citou, as sirenes, né, para a gente, na área, nos bairros mais complexos, aqui ainda existe a condição de risco, você ter ali a sirene com treinamento, com simulado, para as pessoas poderem saber o que fazer nas emergências. Nós implantamos também lá em Ilhabela, né, um radar novo, um radar meteorológico que vai melhorar o monitoramento ali do litoral norte. Então, é um conjunto de ações, de inovações, né, de treinamento, capacitação e investimento para a gente melhorar, né? E eu sinto assim, como diz o nosso secretário, aprendemos, saímos mais fortes, né, nesse evento, mas temos muito que andar ainda, né, muito que crescer. Essa proposta do fundo para a gente ter uma destinação até mais fácil de recursos para os municípios que necessitam, né? Nós ainda estamos criando o nosso fundo estadual, a gente tinha ali ONGs que recebiam fundos, né? E a Defesa Civil ainda não tinha. Hoje estamos estruturando a nossa, estamos na iminência aí de criar o nosso fundo, e aí ter uma facilidade, e aí levar esse expertise também para o município, poder receber fundo a fundo nossos recursos aqui para melhorar e até as respostas emergenciais aí nos seus municípios. Bom, pessoal, eu acho que é isso. A Defesa Civil do Estado de São Paulo está à disposição e, como diz o nosso lema, Defesa Civil somos todos nós.